Não puxamos o cabelo. Larga. Eu estou a tentar gerir uma Larga. mão e ela já escalou com a outra. Larga. Olá, eu sou a Sandra Carvalho, tenho esta pequenina que é a Vitória. Há sensivelmente 33 anos apareceu-me um carcinoma na mama. Ele era bastante agressivo, portanto eu fiz um tratamento com direito a tudo. Quimioterapia, radioterapia, a quimio durante um ano intravenosa e depois mais 5 anos em comprimidos. Foi bastante agressivo. Fiquei com dúvidas se poderia vir a ficar grávida e a segunda, se eventualmente podia amamentar. Quando depois já tinha terminado todos os tratamentos e já tinha tido alta, ainda tive alguns anos, não tenho, mas depois os anos foram passando, não é? E eu digo, se é a minha vontade, temos que tomar uma decisão, não é? E então decidi ter a Vitória. E quando já estava grávida, logo desde o início, a minha questão foi como é que vai correr a amamentação. Eu não retirei a mama, eu retirei apenas um quadrante da mama, portanto, eventualmente podia ter condições para amamentar daquele lado, do lado esquerdo. Sabia que havia de tudo, que havia mulheres que não tinham conseguido, que havia mulheres que sim tinham conseguido, dos 2 peitos, outras só de um. Eu tinha que esperar para ver como é que o corpo ia reagir. Até ali ao 6º mês eu achava que estava tudo a evoluir normalmente em ambos os peitos, porque eles cresceram os 2, notavas aquele bocadinho de colostro que fica seco no mamilo, notava nos 2. A partir daí comecei a achar que a mama direita se destacou mais e a esquerda começou a ficar para trás. E então já comecei a tentar procurar mais ajuda, para saber se era alguma coisa que eu podia fazer, se isso ia afetar na totalidade a amamentação ou só em parte. E apareceu uma clínica a amamentos, apareceu-me a Patrícia Nobre, que eu fui a uma consulta e ela me mostrou que de um lado já a coisa se estava a dar e que do outro lado não estava a acontecer nada. Mas eu estava contente, porque pelo menos eu tinha lá, e conversei com ela e fiquei um bocadinho descansada porque ela disse-me sim, que a coisa podia acontecer só de um lado, que havia mulheres que tinham leite dos 2 mamilos e que os bebés, por exemplo, só escolhiam um e só mamavam daquele. Inclusive numa consulta mais tarde, que não foi com ela, mas foi com a doutora Rita Cabrita, ela disse-me que conhecia uma mãe que tinha tido a mesma situação, passado pela mesma situação que eu, e tinha amamentado gêmeos só de um peito. O parto correu bem. Houve ali pequenos detalhes que podiam ter sido diferentes, mas que não correram mal. Ela fez uma pega ótima, sem ser ensinada, portanto correu tudo muito bem. A pediatra que estava a assistir naqueles dias é que eu acho que podia ter sido outra. Porque ela disse-me, ela está a perder muito peso, se continua a perder peso não pode ir para casa. A perda de peso é normal, ela podia ter perdido mais peso. E portanto, se tivessem sido outras pessoas, as mais pró-amamentação mesmo, eu se calhar nem tinha ido ao suplemento. Os medos surgiram, ou mais a insegurança minha, de não estar a fazer o melhor para ela. Ou seja, de estar a ser cabeça dura e não estar a fazer o melhor para ela. E quando me diziam na maternidade, ela está com fome, entra-me uma angústia de eu se calhar não tenho a mesma experiência que eles e estou aqui a bater numa tecla que vou estar a prejudicar a minha filha. E senti que a determinada altura não tinha capacidade, porque estava muito desorientada, não tinha capacidade de decidir, de bater o pé ou de estar ali a argumentar. As minhas convicções são estas e eu vou com isto até ao fim. E entre o turbilhão de emoções do parto e de tudo, eu tive que tomar decisões
Para mim entraram dois fatores que era, só tenho leite de um peito, se calhar é pouco, não é que não seja bom, se calhar é pouco porque é só um peito. E depois ela come muito, então se calhar é melhor dar um bocadinho de suplemento. Mas dava-lhe o mínimo, mas sempre quando é que vamos conseguir, quando é que o leite vai subir, quando é que vai ser o leite definitivo, para ver se há mais quantidade, quando é que a mama amadurece mais para estabelecer esta amamentação. Depois chegou o pós-parto e chegou a confusão total. Senti-me muito fora do eixo, mas muito, muito fora do eixo. Ela chorava, isto ecoava, não podia ouvir ruídos lá fora, que isto fazia-me um eco enorme. Eu queria dormir e já não conseguia, ou seja, tinha sono, mas já não conseguia dormir. Eu foquei-me muito na amamentação, porque queria muito que acontecesse, e então estava sempre muito atenta se tinha leite, se não tinha leite, se ela estava satisfeita. Na altura, nós magnificamos tudo e parece tudo um monstro muito grande. Vai passar. Mas tu, quando estás naquele momento, tu pensas assim: isto nunca mais vai passar. Ai, é só um mês. Um mês! E um mês não é nada, não é? Fui a uma consulta com a Rita Cabrita, que adorei, porque ela transmitiu-me uma calma e uma paz que eu não estava a conseguir ter na altura, e ela mostrou-me que eu tinha o peito cheio de leite, que eu estava muito angustiada com isso, porque achava que não tinha, que tinha pouco, e ela mostrou-me que não, que tinha o peito cheio de leite, mostrou-me como poderia retirar tanto com a bomba como manualmente, e como podia aumentar a produção e também usar a sonda. Enfim, ajudou-me bastante, e lá está, deu-me mais confiança para chegar a casa e fazer por mim e ter mais opções e certezas de que as coisas estavam a correr bem. Desde o dia em que dei o primeiro biberonzinho de suplemento, a minha vontade era deixar de dar. Aliás, eu sempre dizia: está bem, estamos agora para sair da maternidade, mas eu em casa vou fazer com que a coisa e vou estimular. E, portanto, essa vontade de ver livre do suplemento era desde o início, não é? E quem me acompanhou no dia a dia sabia que era um bocadinho uma guerra. Mas sei que aos 4 meses até mandei uma mensagem à Rita a dizer: estou livre. Comecei a fazer um dia, dar muito pouco e pô-la mais vezes na mama, apesar de ter dores, pô-la mais vezes na mama. E depois houve um dia que não lhe dei suplemento e ela ficou-se. Ou então ia atrasando até à hora de dormir. Já não me lembro bem como é que eu fazia, mas ia tentando várias formas a ver se não lhe dava, se ia atrasando o dar o suplemento. E sei que depois, aos 4 meses, aquilo aconteceu um dia que não dei, e depois experimentei no outro dia, e experimentei durante uma semana inteira. E isso, consegui uma semana inteira, então vamos para a segunda. E consegui a segunda semana inteira. E ela está ali parada, não é? E depois da segunda semana à terceira, e da terceira à quarta, e eu disse: bem, já posso considerar que estou a amamentar em exclusivo. Eu fiz em várias ocasiões bolhas, e são coisas muito dolorosas no mamilo. E às vezes, para descansar um bocadinho, ali umas horinhas, houve algum dia pontual que lhe dei suplemento, mas que nem posso considerar como que não era em exclusivo. Olhando para trás, eu acho que não há nenhuma correlação com a doença e o facto de eu ter dado suplemento. Eu agora vejo que eu podia ter batido o pé, que a mama ia responder. A mama ia responder como respondeu e como continua a responder. Bem, a minha pediatra ao princípio deu-me imenso na cabeça. Ela disse-me tudo o que é que se ia passar. Tens que ter calma, que a mama vai amadurecer e tal, e depois vais ter a coisa estabelecida. E eu aquilo... Não, mas porquê que não é já? Não é já? E agora que já falámos, já passou um ano e eu voltei à consulta,
E ela disse: eu não te dizia, é que nós o que queríamos era que fosse em longevidade e não em quantidade, se calhar, não é? E daí não te preocupasses com o suplemento e que não era esse o problema, porque aquilo que tu davas, o benefício era muito superior à quantidade de suplemento que tu davas. Na altura foi um drama. Porquê? Porque eu tinha idealizado outra coisa. Eu tinha idealizado amamentar em exclusivo e quando olhava para os ingredientes também não gostava nada do que lia, porque vemos derivados do petróleo, óleos de colza e coisas do género que não me agradava nada. Tentei procurar um leite que fosse mais natural possível, ou que tivesse ingredientes o mais natural possível, mas mesmo assim tinha açúcares e coisas que eu acho que não trazem benefício nenhum. Mas pronto, tive que fazer paz com isso, não é? Também tive que fazer paz com o suplemento e conseguir caminhar para a frente. Entretanto, as coisas foram correndo mais ou menos bem. O mamilo estava dolorido, como acho que acontece com a maioria das pessoas, mas considerava que era no nível normal, ia sempre corrigindo a pé, nunca tive fissuras, aqui e ali tive uma bolha. O que eu tinha era o peito muito massacrado por ser sempre o mesmo. E ao princípio o mamilo não está habituado a ser tão solicitado, não é? E então estava muito massacrado. E isso doía. Eu nunca tive mastites, nunca tive o peito excessivamente inchado, porque enche vazia. O facto de eu estar a ser a única responsável pela bebê traz um desafio acrescido. Nos momentos de mais turbulência e de confusão mental, continuo a ser eu a ter que decidir sozinha. Pronto, e à noite não tens aquela voz também a dizer-te: vá lá, vamos tentar mais um dia. Tem que ser eu própria a dizer a mim própria: vamos, e a dizer-lhe a ela: vamos mais um dia tentar e vamos conseguir. A minha relação com o meu peito esquerdo e com todo o processo pelo qual passei do cancro é muito pacífico. Não me senti uma vítima, nunca disse porque aconteceu porque aconteceu. Eu nunca procurei sequer fazer uma reconstrução e mais uma vez também não critico quem o faça, obviamente, mas nunca senti essa necessidade, não senti que me retirou autoestima. Tinha algum receio da dor. E quando ela vem ao peito, a primeira vez que tenta, de facto há dor. Porquê? Porque ela está muito, apesar de já terem passado muitos anos, ela está muito sensível. E eu, como que também, ok, ainda bem, porque assim não insistimos ali e deixamos a mama em paz. Tenho uma boa relação, mas gosto que ela esteja tranquila. Eu continuo a fazer as minhas revisões anuais e há pouco tempo fui fazer o exame ao peito, a ver se estava tudo bem, fiz uma ressonância. E foi curioso porque os médicos disseram que nunca tinham visto uma coisa assim, porque parecia duas pessoas completamente diferentes. A mama é como se nunca tivesse passado por um processo de gravidez e a outra está em pleno funcionamento. E aqui cresce que foi a radioterapia, ou seja, não tanto a quimio, porque se fosse a quimio a outra também poderia ter não funcionado, mas terá sido mais a radioterapia que fez com que os tecidos, as glândulas mamárias não reagissem. Há quem já me tenha dito: mas estás a amamentar há 1 ano? Isso não será muito? E eu digo: olha, de facto nunca pensei chegar a amamentar durante 1 ano, mas agora, já que está, é até quando for, até quando ela quiser, até quando nós as duas nos sentirmos bem. Então, até aos 4 anos? Credo, até aos 4 anos? Por que não?